E aí, meus caros alunos e alunas, sou o professor Kleber, fininho de Biologia, e você está no Já Passei Online. E hoje, especificamente, vamos abordar um tema de muita importância na atualidade. Falar um pouco sobre os vírus, mas especificamente sobre a varíola e fazendo um comentário também paralelo com a varicela, a famosa catapora. Mas a dúvida que fica no ar, realmente cai no Enem? Vamos resolver essa questão. E aí, meu caro estudante, vamos fazer um comentário sobre os vírus. Exatamente, os vírus são partículas infecciosas, proteicas, onde a sua estrutura apresenta um envoltório externo chamado de capsídio. Exatamente, meu caro estudante. Este capsídio, ele é formado basicamente por proteínas. Estas proteínas, elas podem ser estruturais, como o nome já diz, o nome indica, responsável pelo formato, pela morfologia do vírus. Além desse envoltório externo chamado de capsídio, na parte interna desta partícula, ou melhor dizendo, deste vírus, observamos o seu material genético. Esse material genético, ele pode ser composto tanto por DNA quanto por RNA. Parte dos vírus que provocam as doenças geralmente são vírus de RNA. Por apresentarem esse material genético, eles são susceptíveis a sofrer mudanças. Estas mudanças são as famosíssimas mutações. E são essas mutações que causam transtornos fisiológicos no seu hospedeiro, causando as famosíssimas doenças. O ciclo lítico em si, ele é responsável em formar novas partículas virais. Ou seja, quando o vírus ele passa a reconhecer uma célula através de proteínas, basicamente do seu capsídio, observamos que ele introduz o seu material genético e dentro da célula, ou seja, no meio intracelular, esta partícula passa a utilizar a maquinaria da célula hospedeira e, consequentemente, formando novas partículas virais. Após a formação, meu caro estudante, dessas novas partículas virais, os vírus eles saem, ou seja, eles vão para o meio extracelular, consequentemente parasitando, atacando novas células. Ou seja, esse tipo de ciclo onde eu tenho basicamente a formação de novas partículas, eu passo a chamar de ciclo lítico. Um outro tipo de ciclo, no qual eu passo a chamar particularmente de um ciclo silencioso, é o ciclo lisogênico. Este ciclo lisogênico, ele é responsável em manter o material genético dos vírus na célula hospedeira, sem, no entanto, formar novas partículas virais. Então, quando esta determinada célula, ou seja, meu caro estudante, esta célula hospedeira passa a multiplicar, passa a reproduzir, esses materiais genéticos dos vírus também são passados às células aos seus descendentes. Por algum motivo, por falta de nutrientes, baixa na imunidade, mudança de temperatura, radiações, aí, consequentemente, essas partículas do vírus, que são chamadas de provírus, passam a entrar no ciclo lítico e, consequentemente, observamos a formação de novas partículas virais. Meu caro estudante do Já Passei Online, não esqueça também que existem vírus que podem apresentar um outro envoltório acima do capsídio, chamado de envelope. O nome é bem sugestivo. Esses vírus em si, eles apresentam este envelope, mas o envelope, no entanto, não é do próprio vírus. O envelope em si é da célula hospedeira. Então, uma das grandes vantagens dos vírus envelopados é que eles apresentam um alto poder de reconhecimento, um alto poder de infectividade. Ou seja, eles reconhecem rapidamente
a célula hospedeira, no qual eles conseguem formar novas partículas virais de uma forma rápida e súbita. Diante dessa explanação dos vírus em geral, devemos fazer um comentário na atualidade, uma grande preocupação que é justamente a tal da varíola. Lembrando, meus caros estudantes, existem vídeos aí mostrando para vocês a história da varíola, a história da vacina, a erradicação da varíola, bem como também a revolta da vacina. Toda essa parte histórica você encontra no nosso canal, obviamente, do Já Passei Online. Mas cabe ao professor aqui de Biologia passar para vocês justamente essa doença que está preocupando a humanidade, ou seja, mais uma doença que é a varíola dos macacos, que de certa forma não é muito correto, não é muito aconselhável citar a varíola dos macacos. Por quê? Porque, na verdade, os macacos, ou seja, os primatas, não são os únicos reservatórios dos vírus. Também foi observado em alguns tipos de roedores a presença desses vírus, ou seja, alguns roedores são hospedeiros desses vírus. E aí, consequentemente, a transmissão não se dá apenas do macaco para a espécie humana. Pode-se dar também da espécie humana para a espécie humana ou também através de roedores para a espécie humana. Lembrando, aí meu caro estudante, que esses vírus, essa variedade, ele é um vírus, tá certo? De RNA. Ele é um tipo de vírus, responsável em si em provocar inflamações na região da nossa pele, a presença de bolhas, de erupções cutâneas, de vesículas bem visíveis e não esqueça também, essas bolhas tendem a estourar, liberar uma secreção, que de certa forma tem uma elevada carga viral e, consequentemente, essa carga viral, a presença desses vírus nestas secreções, passam a contaminar objetos como talheres, toalhas, roupas e também não esqueçam a transmissão nasofaríngea. O que seria essa transmissão nasofaríngea? A transmissão através de gotículas de saliva, como a tosse, o espirro e também o ato de beijar, ok? Lembrando também, meus caros estudantes do Já Passei Online, de linhas gerais, existe basicamente, na maioria das pessoas que foram vacinadas até por volta de 1979, apresentam uma certa quantidade de anticorpos para essa variedade que é muito parecida com aquele vírus que já foi extinto, que é a varíola comum. Ou seja, pessoas que foram vacinadas até 1979, em meados de 79, já podem apresentar uma certa quantidade de anticorpos. E aí, consequentemente, a epidemia, a pandemia em si, não vai ser tão drástica como acontece também com o Covid. Até porque os sintomas, eles são bem precisos, os sintomas, eles são bem aparentes, diferentemente do Covid, no qual o indivíduo pode basicamente confundir com a gripe comum e também ser assintomático. Sem falar também, meus caros estudantes, que essa doença em si, ela provoca febre muito alta, fraqueza, indisposição e dificilmente, raramente, só se não ocorrer o tratamento correto, pode levar o indivíduo à morte. Mas eu não falei que cai no Enem? Vamos ver uma questão. As epidemias de varíola matavam de 20% a 40% das pessoas que desenvolviam a doença e quem sobrevivia ficava terrivelmente desfigurado ou mesmo cego. Durante os séculos 17 e 18, um terço de toda a população de Londres apresentava horríveis cicatrizes de varíola e 2/3 dos cegos tinham perdido a visão por causa da varíola. Em 1980, porém, esse flagelo havia desaparecido para sempre.
O número de pessoas infectadas por varíola gradualmente declinou ao longo de um período de 2 séculos, depois que Edward Jenner introduziu a vacinação, uma das 10 supremas descobertas da medicina ocidental. Considerando-se a importância que a varíola teve ao longo da história da humanidade e a capacidade desenvolvida pelo homem para erradicá-la, é correto afirmar: letra A. Ao longo dos séculos, a espécie humana desenvolveu uma resistência imunológica que garantiu a erradicação da varíola no final do século XX. Alternativa B. As condições precárias de saneamento básico nas quais vivia a humanidade no passado favoreciam o desenvolvimento das populações de ratos, que serviam de agentes transmissores do flagelo da varíola. Alternativa C. Edward Jenner foi o responsável pelo Programa das Nações Unidas, que permitiu, através de uma intensa campanha de vacinação, erradicar a varíola na espécie humana. Alternativa D. A inoculação do indivíduo do próprio antígeno atenuado, responsável pela varíola, é capaz de gerar uma imunidade ativa, com produção de anticorpos e principalmente da criação de uma memória imunológica. E a alternativa é: a vacinação é responsável por ativar a capacidade do organismo de produzir anticorpos contra a bactéria causadora da varíola. E aí, meus caros estudantes do Já Passei Online, a alternativa correta seria a letra D. Exatamente. Nessa questão, fala basicamente da importância da vacina, da vacinação para a erradicação da doença e, consequentemente, o controle. Ou seja, introduzindo antígenos ao paciente e, consequentemente, o paciente passando a produzir anticorpos. Meus caros estudantes, existe uma confusão atualmente entre a varicela e a varíola. Lembrando que a própria varicela é a famosa catapora. As duas doenças realmente são provocadas por vírus diferentes, só que no caso da varicela, que é basicamente a catapora, ela é provocada por um vírus de DNA. E a varíola é provocada por um vírus de RNA. Lembrando aí também que os sintomas eles são bem parecidos, mas no entanto, na catapora existem 3 estágios importantes: a presença de manchas na pele, a presença de erupções cutâneas e também a presença no final das crostas devido à inflamação dessas bolhas. Já na varíola, os sintomas eles aparecem todos de uma só vez. E aí, galera, gostou do vídeo? Não esqueçam de dar aquele like, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no Já Passei Online. Até a próxima.